Confira os destaques do Jornal do Comércio desta quarta-feira. Indústria armada contra a SP. O vice-presidente da FIEAM, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, informou que a entidade já entrou em contato com a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e acionou a CNI, Confederação Nacional da Indústria, para marcar uma audiência e defender a atividade do Polo Industrial Amazonense contra a iniciativa do governo paulista, que tenta no STF suspender as prerrogativas fiscais da Zona Franca de Manaus. O governador paulista Geraldo Alckmin acusa o Amazonas de violar a Constituição Federal com seu regime tributário de concessões de incentivos fiscais. O representante da FIEAM disse que adiantou também que a Fiesp declarou não comungar com a decisão do governo paulista. O secretário da Fazenda, Isper Abraim, informou que o governo do estado e a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, aguardam notificação oficial do STF e já estão trabalhando na formulação da resposta à denúncia. Em Brasília, a exposição Amazônia Ciclos da Modernidade conta a trajetória da Amazônia desde o século XVIII. Para conferir essa notícia, vamos até Brasília conversar com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Essa é uma oportunidade para os brasilienses e aqueles que visitam Brasília ampliarem o conhecimento que têm dessa região tão rica de cultura e de recursos humanos e naturais. É claro que nós fomos lá conferir. Ir além do que o senso comum diz sobre a Amazônia brasileira. Com fome de conhecimento e olhos bem abertos, visitantes examinam documentos históricos, tesouros arqueológicos e tentam interpretar a arte em forma de protesto, como a nota de 0 cruzeiro com a figura do índio, em que o artista Cildo Meireles talvez queira dizer que os primeiros habitantes do Brasil precisam ser mais valorizados. A submissão aos colonizadores e as missões religiosas nas aldeias têm como símbolo um ostentoso candelabro. E quem já ouviu falar da influência amazônica no mais importante movimento cultural brasileiro? Todos aqueles artistas que fundam o movimento modernista no Brasil, de alguma maneira buscaram na Amazônia, né, a sua origem, né, saindo daquele foco da Europa, né, sempre da Europa como a nossa origem, eles buscam na Amazônia uma origem genuinamente brasileira, né, descobrir o que é esse brasileiro. Então aqui a gente está na frente de um quadro que é da Tarsila do Amaral, que é o batizado de Macunaíma. Né? Macunaíma é um personagem criado pelo Mário de Andrade, que ele na verdade ele é índio, ele é negro e ele é branco ao mesmo tempo. Na arquitetura, mais surpresa com o estilo neoclássico inconfundível do italiano Alexandre Landi, que desembarcou em Belém na metade do século XVIII. O meio de transporte mais importante da região também marca presença, assim como os mapas que séculos atrás já indicavam a localização de cidades que até hoje estão de pé. Eu estava olhando aqui agora esse mapa, por exemplo, que é muito interessante, né? Está datado de 1749, né? E algumas cidades têm um nome que a carregam até hoje, né? Então isso eu achei curioso, né? Nem todas as cidades mudaram o nome. Então isso é interessante, né? E o artesanato, né? As ferramentas de caça, de artesanato também, que eu vi até agora, achei bem bonito. O ciclo da borracha que fez do Brasil referência mundial no passado. Recortes de uma história de luta e da maior mobilização religiosa do país mostram aos visitantes a força e a riqueza do povo amazônico. Eu vi que a cultura deles é muito rica, o vocabulário, as obras de arte, das cerâmicas, uma coisa surpreendente. O Ministério da Educação vai propor uma nova grade curricular para as escolas do ensino médio. Apesar de comemorar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2011, o MEC quer avançar no ensino médio, onde as notas foram mais baixas. A região norte, por exemplo, mesmo tendo atingido a meta estipulada para cada estado, não alcançou o índice do país, que é de 3,9. Como o ensino médio na região norte ficou abaixo da média nacional, o Ministério da Educação quer mudar a grade curricular e adotar o tempo integral nas escolas. É importante olhar, por exemplo, como escolas muito próximas ou parecidas, que têm a mesma clientela, que têm os mesmos professores, têm desempenhos diferentes. Eu acho que isso é que remete a uma reflexão da comunidade escolar.
O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também adiantou que o Enem vai ser o principal elemento de avaliação do ensino médio. O IDEB, no caso do ensino médio, é uma amostra muito pequena, 70 mil participantes. Nós temos esse ano 1,5 milhão de participantes no Enem. Então nós vamos primeiro substituir ao longo dos próximos anos o IDEB no ensino médio pelo Enem. O Enem está virando realmente um quase censitário no ensino médio, especialmente agora com as cotas sociais. O interesse pelo Enem vai crescer ainda mais. Por hoje é isso, uma boa noite a todos e até amanhã, Tânia. O aumento nas vendas do mercado imobiliário aqui na capital amazonense é visível. E é o que mostra o relatório da pesquisa do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas. O acréscimo representa 40,15%. Com a chegada da Copa do Mundo, um dos setores que mais cresce em Manaus é o mercado imobiliário. Segundo o relatório da Construção Civil do Amazonas, os números já ultrapassam os 40%. O estudo mostra as vendas nas diversas zonas da cidade, assim como o preço médio, estágio da obra e recurso para a construção. Esse índice se encontra positivo aqui em Manaus. Nós percebemos que há uma confiança no mercado local, há um investimento maior por parte dos bancos, né, do sistema financeiro, um crédito maior. A gente percebe que os clientes têm investido mais na planta, acreditando que o sistema financeiro veio realmente a aportar um diferencial na aquisição desse imóvel. Então nós percebemos que o mercado imobiliário de Manaus tem se solidificado e tem sido um diferencial no restante do país. Segundo a pesquisa, o comércio de unidades habitacionais realizadas no segundo trimestre de 2012 foi o maior que o mesmo período de 2011. O mercado imobiliário ainda apresentou evolução de quase 6%, quando comparado com o primeiro trimestre de 2012. O resultado foi bastante expressivo, né? Essa curva está sendo crescente, e que traz realmente uma satisfação muito grande desse amadurecimento do mercado. Um dos principais fatores realmente é todo esse processo que vem passando, que é a reestruturação do sistema financeiro. Ele tem possibilitado as pessoas de adquirirem o seu imóvel e que no final, na hora da entrega, eles possam aportar o restante através do sistema financeiro. Estudantes da Universidade Federal do Amazonas do curso de Geografia se reúnem para debater os principais pontos do mercado e desenvolvimento de pesquisas geográficas. Os detalhes você confere agora em mais uma reportagem do Jornal da Amazônia. O estudo da geografia nos dias de hoje é fundamental. Ela é a ferramenta essencial que estuda a relação entre a Terra e seus habitantes. Mas qual a importância real dos estudos da geografia nos dias de hoje? Essa resposta que estudantes de geografia da Universidade Federal do Amazonas buscam principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de pesquisas no Amazonas. É muito bom a gente estar realizando esse encontro de geógrafos, de estudantes de geógrafos, onde a gente pretende, de fato, discutir sobre as questões de possibilidades de mercado de trabalho, tanto voltados para a escola como voltados para a ciência e para a pesquisa. Mas, de alguma forma, a gente consegue suprir esse mercado de trabalho. Muitos dos nossos colegas que se formam estão empregados e têm um bom aparato social. Assim, eu acredito que é de grande valia. Aqui, onde pensadores da área e estudantes debatem sobre o futuro da disciplina. Espera-se que seja o pontapé inicial para reflexão sobre a importância e a influência da ciência geográfica na organização e produção do espaço amazônico. A geografia tem um diferencial que ela se preocupa tanto com o lado físico, tanto com o lado humano, que é o conhecido como lado humano social da coisa. Então, nos nossos estudos, e a importância desses estudos é no direcionamento de políticas públicas para a sociedade, está nessa junção. Não há uma diferenciação, não há uma divisão entre físico e humano. Então, por que um estudo da geografia hoje é importante? Porque é um estudo completo.
E em instantes, comitiva do Banco de Desenvolvimento da América Latina esteve em Manaus e visitou Igarapés. Você não pode perder, nós voltamos já já.